na Rede, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast Melhores Empresários. Olá, audiência no Litoral na Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Empresários. Esse podcast que nasceu com um único objetivo: desenvolver o nosso Litoral Norte, trazendo aí as melhores empresas, as melhores pessoas, empreendedores que são referência para você que está em casa assistindo se inspirar, para você não desistir, para você participar dessa nossa grande rede de relacionamento, dessa nossa grande rede de networking, que tem o propósito de ver o nosso litoral cada vez mais forte, cada vez mais desenvolvido, mais forte econômica e sustentavelmente. Hoje aqui comigo, 3 grandes empresários da nossa região. Esse programa hoje tá pesado, hein? Tá bom, ele tá muito bom. 3 empreendedores, 3 jovens empreendedores aqui do nosso litoral, 3 jovens empresários do Imbé. Então, hoje, aqui conosco, nós estamos aí representando a Madearte, uma empresa tradicionalíssima aqui da nossa região. Nós estamos com Ronaldo Jacques. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco, por participar do nosso programa. Acreditando nesse projeto, acreditando que a nossa região pode sim ser mais forte, que os empresários devem se unir buscando aí um litoral mais desenvolvido. Seja bem-vindo, logo logo a gente vai entrar aí num bate-papo e é sempre muito bom ter a Madearte como parceira aqui do Melhores do Ano. Conosco aqui também, eles que estão desde o primeiro Melhores do Ano participando junto com esse grupo de empresários, 2 jovens empresários que são dos supermercados Marisul. Supermercados Marisul que estão com 5 lojas em Imbé. E aqui hoje estão, então, os seus gestores, os seus diretores, Micael e Christian Schaefer. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco na noite de hoje, para contar um pouquinho da trajetória de vocês, para contar um pouquinho da história do Marisul, que são aí 28 anos de história, 29 agora em 2025, participando aí junto do Litoral Norte Gaúcho, ativamente no município de Imbé, gerando empregos, fazendo a economia desenvolver e girar aqui no nosso Imbé. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação. Obrigado. Prazer. E aí, vamos contar um pouquinho dessa história de vocês. Eu quero começar contigo, Ronaldo. Quero que tu conte como é que foi. Vocês têm muito em comum essa noite. Olha, vai ser realmente uma noite que a gente vai conseguir inspirar quem está em casa, contar essa trajetória de vocês, porque vocês vêm, ambas as empresas vêm de uma sucessão familiar. E eu queria entender um pouquinho da tua história. Como é que foi? Como é que o Ronaldo chegou na Madearte hoje, numa empresa que gera aí muitos empregos, que tem muita gente direta e indiretamente envolvido e que é referência aqui no Litoral Norte e por isso está aqui conosco hoje para contar essa história. Pois bem, boa noite a todos aí. A história da Madearte, ela não está só na Madearte, ela, né, vem de uma sucessão, que, né, a Fê tinha falado ali, né. Meu pai é um dos madeireiros mais antigos aqui do Litoral Norte, do Imbé, né. Então, acredito que lá seus 40 anos já se vão, né? Eu tinha ali, eu vou falar muito a minha idade ainda, mas eu tinha meus 12 para 13 anos ali, e eu sei que acompanhava ele, né? Fazia serviço de banco, né? Ajudava, enfim, nos afazeres da madeireira, no caso, né? Então, ali se criou-se, né? Uma estrutura, né? Que deu certo, né? Então, meu pai é um visionário, agora, por último, né? Esses últimos 5 anos ali, a gente assumiu a gestão ali da Madearte, e foi bem na hora que a região também precisava de um plus a mais ali, né? Foi pela pandemia, até a gente estava comentando hoje de manhã ali, né? E a gente assumiu ali a gestão, né? E deu certo, a gente ampliou a loja, estruturou com maquinários, caminhões, né? E funcionários, né? A gente não é nada também sem os nossos colaboradores, né? Hoje a gente tem na faixa de 30 colaboradores ali, entre, né, vendedores, entregadores, né, o administrativo, né, e a parte da gerência, né. Meu pai, ele fica mais na retaguarda, né, é o meu porto seguro, né, não adianta, né, a gente sabe aí, o Christian e o Mika também, a gente sempre
tem os conselhos deles, né? Então, a gente fica também mais tranquilo com aquela base, né? E a gente, como também é empreendedor, a gente também já faz a frente, né? É o que os pais da gente quer, né? Que a gente faça a frente e faça a diferença, né? Então, a Madearte hoje é uma empresa consolidada já no Litoral Norte, né? Junto com a Comunica nos ajudando também, né? São anos dessa parceria, né, Ronaldo? É Eu uma sou muito parceria feliz. muito feliz, né? Muito feliz. A gente fica hoje em dia, por que que eu vou fazer marketing, né? Aquela função toda, mas eu acho que hoje é a alma do negócio, do grande negócio. Hoje a gente tem que investir em marketing, né? Propaganda. Então tá sempre buscando mais e mais, porque E o pessoal, o Ronaldo, quando ele faz os vídeos, viralizam. Ele é o melhor garoto propaganda da Madearte. Porque assim, a gente coloca o Ronaldo lá. Mas vocês sabem por que eu né, uso? O Marisul também é meu cliente, a gente cansa de falar. Porque quando a gente coloca o nosso rosto, a nossa identidade nas nossas redes sociais, tu tá testando que tu vai entregar um produto de qualidade. Tu não vai colocar o teu nome ali, a tua credibilidade, a tua imagem, se tu não entregar um serviço de qualidade. Então eu sempre digo, quem é o dono da empresa? É o representante, é tu que tem que estar lá nas redes sociais. Aí a gente tenta, né, Ronaldo? Coloca, mas quando ele aparece, gente, estoura de visualizações. A gente brinca que a empresa tem que ter cara, né? Tem que E ter nada melhor que a cara do dono. Exatamente, exatamente. Mas, Ronaldo, tu estava falando que são 30 colaboradores hoje, mas eu sempre costumo dizer que não são 30 colaboradores, em torno de 120, 130 pessoas, porque são 30 famílias, né? São 30 famílias que a Madearte está envolvida diretamente e é responsável diretamente pela qualidade de vida e pelo desenvolvimento dessas famílias. Então, olha a responsabilidade que é hoje, né? São 130 pessoas que tu ali, a Madearte, tem que fazer todo um trabalho de excelência para entregar esse resultado, né? Fê, é bem, como é que eu digo assim, é bem, né, eu me sinto orgulhoso, né, de poder também estar do lado dessas pessoas e ver a evolução deles, né, que nem digo, 30 famílias, né, daqui a pouco são 130, 140 pessoas ali, que depende daquele negócio, né, então a gente fica orgulhoso, né, e ao mesmo tempo também preocupado, como um paizão ali, né, como um gestor ali que todo mundo, né, eu tô com dificuldade ali, como é que eu posso te ajudar, né? Não, vamos fazer assim para te evoluir na empresa, né? Então, eu gosto de pegar assim até os jovens aprendizes, né? Hoje falando mais assim, né? Porque eu sei que ali a gente vai ensinar desde pequeno, né? Ele vai evoluir e hoje, né? Eu também já tenho ali 2, 3 funcionários do meu lado há um bom tempo, né? Há um bom tempo e a gente sabe que eles sabem como eu gosto, né? Eles sabem como eu gosto de trabalhar e eles também sabem como agir, né? Não, o Ronaldo gosta de tal coisa, o seu Luiz gosta de tal coisa, né? E assim, né? Vem dando certo, né? Vem dando certo. Ronaldo, eu tenho uma curiosidade que eu acho que todos esses anos aí de convívio eu nunca te perguntei. Tu sempre atuou junto à madeireira, nesse ramo, ou tu já fez outras coisas, quis empreender sozinho antes de seguir os passos do teu pai? Não, 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 não. Ali na minha infância, até uma parte da juventude, né, trabalhei ao lado do meu pai, né? Depois também a minha mãe tinha, né, material de construção em Gravataí, né? A gente era daquela região ali de Gravataí, Cachoeirinha, né? Então voltei para ajudar a minha mãe lá, fiquei uns bons 10, 12 anos, acredito que lá para aquela região, né? Com uma empresa daí no caso a minha mãe tinha praticamente fechado as lojas lá com problema de saúde, né? Então eu reativei, né, essas lojas com a minha gestão, né? E fiquei uns bons lá, 10, 12 anos, né? Depois deu uma crise, uma função lá também familiar, né? Minha mãe veio nesse período, veio a falecer, daí, né, todo mundo queria vender o patrimônio, acabei voltando para trabalhar com meu pai, né? Então uh, a gente reatou de novo, eu e o pai ali, né? E acredito que foi uma boa, sempre aquela função de, né? É um porto seguro, né? Que eu tenho nele ali, né? E a gente deu muito certo, sempre trabalhando junto ali, né? E E eu sempre no ramo de material de construção. sempre Sempre. no Então, olha ramo de quantos anos de material experiência, de né? construção. Então, os seus bons 40 e tantos anos ali, né? A gente teve em Gravataí, Cachoeirinha primeiro, depois instalou aqui na praia, mas eu digo assim, ó, o meu pai hoje, que é a pessoa já, um ser humano
que mais instalou materiais de construção, acho que no Rio Grande do Sul, não sei se no Brasil, porque homenzinho que gostava de botar uma madeireira. Paz do céu. Gravataí, acho que foi Quanto tempo que tem aqui no Imbé? Aqui já vai para quase 40 anos, né? No Imbé? 84, 85, é. No Imbé tem, acho que então veio antes de ser Imbé mesmo, porque Imbé, Antes, porque Imbé agora Antes, né? fez 35 anos, né? Isso. eu acho que por É, aí. e aí, antes de ser emancipado, É, já era pertencia a o primeiro Tramandaí, prefeito, acho que nem existe, né? Não, era o Vender, né? que era João prefeito de Tramandaí, o Carlos- João Carlos. João Carlos Uhum, Vender, né? exatamente. E a Madearte, que hoje é vizinha lá do Marisul, de uma das nossas lojas, né? Somos clientes lá, né? Tem uma parceria também, porque esse é o objetivo, né, desses nossos encontros, os melhores do ano, de fazer essa rede de relacionamento da economia girar. Então, Marisul é cliente Madearte, Madearte é cliente Marisul. Esses dias a gente fez até uma reunião e falamos assim, vamos sortear uma churrasqueira, daí a gente, né, compra na Madearte, e aí faz do churrasco, a Madearte também sempre pega a carne lá para o churrasco, para Olha aí. fazer os seus eventos. Então, são essas parcerias que consolidam, né, os empresários aqui no Litoral Norte. E aí, agora eu quero escutar um pouquinho de vocês, dessa trajetória aí, quase 29 anos, agora prestes a completar 29 anos de Marisul, quase a idade de vocês. Mais que a idade do Micael? Mais que a idade do Micael? Quando veio o Marisul, não tinha nascido. Não tinha nascido ainda. Então, é um supermercado consolidado na região, né? Consolidado em Imbé, com 5 lojas. Só que vocês fizeram essa expansão, né? Antes o Marisul tinha uma loja, né? E aí, nos últimos anos, o Marisul aí cresceu e se tornou referência. E a gente sempre diz, Ronaldo, que é motivo de muito orgulho para nós, que somos aqui do litoral, que as grandes redes estão vindo, e é natural, é do desenvolvimento, é do crescimento que acontece aqui na nossa região, mas o Marisul, que é uma empresa do Imbé, que é daqui, segue sendo uma das maiores empresas, que gera muito emprego, que dá essa oportunidade das pessoas daqui e que se mantém ali muito, muito competitiva no mercado, com muito mais movimento até do que as grandes redes. Eu quero escutar um pouquinho dessa história, de como foi que vocês vieram também dessa transição, né, que vocês receberam aí, essa sucessão familiar dos pais de vocês que iniciaram todo esse projeto, e como é que foi? Foi natural? Aconteceu naturalmente? Assim, tá, agora é a nossa vez, vamos aposentar o Pelé e a Regiane, né, que são referências, quem não conhece os dois, assim, são referências de empreendedores e também de pessoas, né, porque aqui a gente sempre fala assim, tem um único critério para participar dos melhores do ano, até a tua empresa não precisa ser a melhor, a destaque, tá? Mas as pessoas têm que ser as melhores, tem que ter caráter, tem que ter valor, tem que ter propósito, porque a gente faz negócio com pessoas, né? Então, assim, se a pessoa tem isso, a empresa dela vai ser sucesso, e é o que acontece aqui. Então, eles têm como referência pessoas de valores, de caráter. E como é que foi essa sucessão? Como é que o Micael e o Christian chegaram lá no Marisul? Foi meio natural, né? Foi meio natural, começando no começo ali como foi criado o Marisul, né? Meu pai também, ele veio pro Imbé muito novo, né? Ele veio trabalhar com o irmão dele, que é o Valdir, aí foi aí um dos primeiros mercados que teve no Imbé. E ele já com muito cedo, acho que uns 13 anos, ele veio trabalhar na praia de Imbé ali com ele. Depois conseguiu ali com o crescimento abrir um mercadinho para ele. E por muito tempo foi no mercado que hoje é o nosso mercado da Garibaldi, né? Então ali que era o Mercado Schaefer, o nome, né? É ali que ele trabalhou a vida toda, ali construiu ali a vida ali, a família. Nós nascemos ali, né? E nesse meio tempo, 29 anos vai fazer, ele tinha um filho da minha mãe, na verdade, que é o Gilberto, que era o antigo, né, diretor ali do Marisul, que iniciou os dois, né? O pai teve a ideia de colocar um mercado, junto com o meu tio, que já era sócio dele. Eles precisavam de alguém para cuidar do mercado. E aí chamaram o Gilberto para cuidar dali, né? E aí o Gilberto veio para ali e por ali tocou por muitos anos. Acho que aí há 9 anos, mais ou menos, né? Foi. Faz 9 anos. Faz 9 anos que a gente assumiu ali, juntamente com o nosso pai, né? Parou com o mercado Schaefer, né? Alugou e depois assumiu daí a direção do Marisul, né? Nosso tio precisou se afastar, né? Então a gente assumiu e nos convidou para vir junto, né? Pro Marisul. E assim a gente começou a nossa nova história no Marisul, e já faz, acho que
nós ficamos trabalhando com ele uns 3 anos, junto com o nosso pai. Aí veio a pandemia, né, que foi algo que precisamos afastar ele, né, a gente prezando pela segurança do nosso pai, e a gente então assumiu ali o Marisul, mas foi algo que foi natural, sabe? Não foi algo que a gente, pai, fica em casa, porque ele era uma pessoa que, para ficar parada, que Ainda é, né? se tu amarrar ele não fica parado, né? Então a No gente... dia a dia, uns acontecimentos também, né, que tinha ali, que a gente passou, né, ele foi saindo, assim, naturalmente, né, e aí a gente foi assumindo, né, natural, e aí acho que com a pandemia ali, foi quando ele saiu, ficou mais tempo em casa, aí ele já nem voltou, assim, pra operação, vamos dizer, né. Mas, claro, até hoje aí, o Ronaldo falou ali, as dúvidas, as coisas, ele tá sempre junto nas É um decisões. conselheiro. O Pelé é do conselho fiscal, ele que fica ali É observando, bom dá um ter conselho. que ter um mentor ali É por nosso trás, mentor, é a segurança que a gente sente, né? É nós, Então, mentor. então- Tô com a ideia de fazer isso, pai. Como é que vão? Não, acho. sempre recorre, Se ó. ele falar não vai. Bora. Sim, porque vocês Tá. eram muito jovens quando começaram ali a trabalhar. O Michael tinha o quê? 19, 20 Tinha 19 anos, anos? foi 19 anos que a gente... Então, assim, a recém saindo da escola, né? A E gente aí. nem sabia o que a gente ia fazer. É. E na verdade, a gente, antes de voltar, de pegar o Marisul, a gente tinha uma loja de imóveis, eu e o Christian, que a gente iniciou com... Eu tinha 16 na época. E a gente iniciou uma loja ali na Mariluz também. Até o Mosaico era antigamente o nome. Olha só, E eu não aí, sabia. Verdades eu montava móveis. reveladas. Montava móveis. A E o gente Christian vendia móveis, não né? gostava muito de trabalhar. Tem até hoje a loja de móvel ali, né? Domingo eu tinha que ficar montando móveis, ele... O Christian era o que não gostava de trabalhar. Foi o vendedor, Ele queria né? vender. E eu tinha que entregar roupeiro lá no... Ah, Quatro portas subindo a escada. Mas foi uma experiência bacana. E a gente chegou a ter 3 lojas. A gente botou essa loja de móveis porque, vou explicar. Quando meu pai, também por acontecimentos, resolveu que ele queria parar de trabalhar, né? Sim. Então ele alugou o mercado da Garibaldi, né? E falou, não, vou parar, vou me aposentar. Sim. Só que aí ele saiu e nós ficamos, mas o que nós vamos fazer? Nós estava ali. E aí nós tivemos essa ideia aí e abrimos uma lojinha de móveis lá para começar. Só que nesse período o pai não se sentiu bem, né? Ele ficou parado, ele é acostumado a trabalhar muito. Aí deu aí, acho que uns 2 anos, ele falou, não tem como, vou voltar. Aí ele voltou pro ramo de mercado de sócio, né? E aí foi quando eles foram lá e dividiram lá o Marisul, e aí ele ficou, dividiram a sociedade, Sim, né? E ele assumiu 100% do Marisul lá. Só que também ele tava nessa de, volta, não volta, e assim, daí falou, cara, eu vou voltar a trabalhar no mercado, mas eu só vou voltar se vocês virem me ajudar. Aí a gente, não, então a gente vai. Aí venderam a É loja porque a loja já de tava móveis. Eu não era fácil. Era só verão, inverno era uma briga. Micael, então tu montava móveis. Hoje, se te Montava pedir móveis. pra montar móveis, tu sabe. Alguma coisinha assim. Olha Eu não aí, sei se eu ó. lembro mais ainda, mas eu ficava lá Nossa, bastante bastante tempo. coisa, né? E aí vocês tiveram, dos móveis, foram direto pro mercado ou empreenderam em algum outro segmento? O Christian empreendeu, né? Eu já fui, ninguém sabe, mas já fui funcionário do Christian, então. Olha, Lavava bem a louça. Lavava a louça e montava pizza. Eu, na verdade, o mercado pra mim sempre me assustou pela forma que eu fui criado, assim, dentro de mercado, né? E pelo trabalho que eu via do meu pai, né? Ele trabalhava demais no mercado. O dia inteiro, todos os dias. E aí eu tinha que, uma vez por ano, em março, a gente ia pra Santa Catarina, tirar 5 dias lá. Mas ele, no quarto, já vinha embora, porque ele queria voltar a trabalhar. Então, eu sempre assim, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer outra coisa. Talvez eu tenha que sair daqui, procurar alguma coisa diferente. Eu sempre fui de buscar alguma coisa, né? tem essa veia empreendedora desde eu sempre. fiz várias coisinhas aí pra ganhar um dinheirinho quando eu era menor, assim, vamos dizer, né? E um tempo que eu fiquei também trabalhando com ele, com o pai, né, dentro do mercado, eu tive a ideia lá de montar uma pizzaria, né, com meus amigos. Eu saía com um amigo meu, João Paulo, acho que bastante gente conhece. Foi a aí Mandiari. que nasceu a Foi Mandiari? aí que nasceu a Mandiari. Olha só, Famosa Nasceu no viagem. fundo tu cobra da royalties, garagem. tu cobra royalties do João. Diz o João que tem 1%. Ah, Eu tenho 1%. A gente pode pedir em consumo. Mínimo as pizzas não tinha que comer de graça toda a vida, né? Mas aí foi assim, sempre tendo que querer alguma ideia nova,
E como eu saía com ele, ia na casa dele, e a tia Nara, que é a mãe dele, né? Eu via que ela fazia pizza lá dentro, e o pessoalzinho, todo mundo comprava dela ali, gostava, e pizza dela boa, né? E, cara, veio essa ideia na cabeça, pá, será que a gente não consegue vender isso aqui? Aí eu convidei ele, meu, tu sabe fazer essas pizzas, esses molhos, essas coisas? Eu falei, não, eu sei, cara, vamos se juntar, Já vamos... tô vendo até o João. Se não sabe, aprende. É. Diz que sabe, depois vai Se vira, atrás. né? Se vira. E aí nós, cara, tivemos essa ideia, e teve um outro amigo nosso também, o Matheus, da Preventivo Esportes hoje. Sim. Ele era o cara que tinha uma moto, né? Eu falei, vai entrar junto que tu vai entregar as pizzas. Então, eu peguei o cara que sabia fazer a pizza e peguei o cara que ia entregar. E aí nós se juntamos, fomos no mercado, compramos as coisas, fizemos panfleto e aí a gente começou. Olha só. Distribuindo panfletos, aí... Quanto Aí tempo, nasceu Christian, ficou nesse nascimento aí da... Já, Já era com o nome Mãe Diário? Já iniciou Sim. com uma diária. Já iniciou. Olha aí, a gente ó. já iniciou, já botamos o nome de Mandiária, até hoje já... Mas eu fiquei, cara, que 3 anos, 4... Talvez uns 4 anos ali, né? Com esse tempo de... Aí tu lavava a louça, amiga. Eu lavei louça um verão ali com eles. A gente começou como era só telepizza, né? Teleentrega, né? Só A gente foi na tele. Aí até teve um ano que a gente alugou um restaurantezinho na Garibaldi ali, a gente colocou atendimento ao público, né? E vendeu. Depois do inverno voltamos pra tele. E aí esse outro sócio já tinha saído, ficou só eu e o João, né? A gente contratou várias pessoas, já começou ali de lidar com os funcionários, Sim. lidar com o pessoal, assim, né? Ter uma gestão de equipe, né? E aí, com o tempo, foi isso. A gente teve essa ideia da loja, né? O Michael já também que estava querendo fazer algo ali. E a gente não tinha possibilidade de mercado, porque o pai tinha saído. Daí a gente, apareceu as oportunidades, a gente foi lá. E aí eu vendi minha parte pro João ali, né? Micharia, devia ter pedido mais. Né? Sempre É, entendo, eu- entendeu? Eu Dá lembro, pra... era bem pequenininho, ele acho que era no mesmo lugar do Imbé ali, né, perto da Santa Rosa. Mas era bem pequenininho, né, acho que... Começou ali, daí quando eu saí ali, a gente tinha a tele, aí ele foi pra ali que era do vô dele, né? Ele botou Sim. ali tinha umas 5 mesas ali, aí ele começou sozinho ali, aí depois disso foi só sucesso, aí cresceu bastante. Olha aí. Não, e olha aí, tudo que tem dedicação e que tem boa vontade, né? E aí tu tem ideia, e tu trabalha e o dono está lá trabalhando, dá certo, né? Olha que se tornou a Mãe Diário hoje, referência aí também no litoral e o Marisul. Porque a gente fala assim, os meninos começaram a trabalhar muito cedo, sempre tiveram essa veia empreendedora, o Ronaldo tá aí há quase 40 anos, né? Sempre no mesmo segmento, então tem muito conhecimento de mercado, já passou por diversas crises ao longo dos anos e sempre se reinventando, mas os empresários, vocês sempre estiveram lá, vocês acompanham a gente que conhece o dia a dia de vocês, as pessoas às vezes que estão em casa e que olham de fora, assim, e hoje em dia eu sempre digo, eles olham muito rede social, né? Mas na rede social a gente tudo posta o que a bonitinho, gente né? quer, tudo lindo, né? A gente só posta a parte boa da vida, ninguém posta os perrengues. E vocês efetivamente saem para trabalhar todos os dias cedo e voltam todos os dias tarde e trabalham no final de semana, que não queria trabalhar domingo, mas isso não acontece. Ainda não tá dando ainda pra descansar. Trabalha no domingo, trabalha final de semana e tira férias quando consegue e tá tudo certo, porque a gente faz uma jornada aí 7x7, 24x24, porque nós estamos sempre online. E quando nós não estamos online acompanhando o que acontece no nosso negócio, a gente internamente está pensando em inovar, está pensando o que pode fazer para melhorar, está pensando o que pode fazer para tornar o ambiente de trabalho mais qualificado para os nossos colaboradores. Então, a nossa mente realmente Ela de não desliga, empreendedor né? não Ela tá desliga. sempre pensando Não. em alguma coisa, em como inovar, em como a gente pode evoluir, crescer mais. E o supermercado, ele é 7 dias aberto, todos os dias da semana. Então, a gente tá sempre vivendo aquele negócio, né? Vivendo aquilo ali. Mas é algo que, como a gente falou, é aquela veia empreendedora, né? Desde o início, nosso pai já plantou essa sementinha, né, na gente. Ou trabalha, E ou graças a estuda. Deus eu... Ou tu vai estudar, ou tem que trabalhar Foi no essa mercado. frase. Eu falei, Mas eu acho que estudar... eu tinha pavor de estudar. Não, então eu vou ter que trabalhar. Vai ter que ser Mas lá. olha que favor de ironia do trabalhar. destino. São fases, né, Ronaldo? Porque eles não gostavam de estudar e foram trabalhar. Hoje eles trabalham e estudam. Hoje não tem como não estudar mais. Estão sempre em curso. Onde é que eu queria uma reunião com o Michael? Estão em curso, estão em treinamento, estão em mentorias, estão em consultorias. Vocês participam e vocês proporcionam isso para a equipe também, que hoje é fundamental, não tem como. Se tu não estudar o teu negócio, tu fica para trás, tu fica parado. Então, é realmente muito necessário.
Olha que vida ruim, né? Vocês agora tem que estudar e trabalhar. Vida de adulto agora, não dá pra ser. Se desenvolver, né? E desenvolver as Tá sempre pessoas, aprendendo. né? Hoje em dia. Claro, tem muito mais acesso também, hoje em dia tá mais fácil, né? Antigamente era escola, depois faculdade, assim, muito certo. Então acho que hoje tem essa facilidade de tu buscar o aprendizado, né? Tá tudo fácil, então é só querer mesmo, né? Exatamente. E hoje em dia, diploma, faculdade, não garante nada, né? Não garante futuro. Porque se a pessoa não tiver, eu sempre digo que a gente precisa estudar, isso hoje é fato, não existe, mas tu tem que buscar fora da faculdade, tem que buscar além, e tu tem que ter uma veia empreendedora, tu tem que ter, assim, ó, todos os dias vontade de fazer diferente. O Rafael, o Ramiro esteve aqui conosco, e ele Inconformado, né? tem que ser inconformado, essa é a palavra. E aí sempre buscar ser 1% melhor do que ontem, sabe? A gente tem que ser sempre, todos os dias quando tu acorda, hoje eu vou ser 1% melhor do que eu fui Evoluir um ontem. pouquinho, né? Evoluir um pouquinho a cada dia, seja através do estudo, seja através da atividade física, a gente vai falar um pouco depois sobre isso também, que vocês são adeptos da... Eu não sei como é que eles arrumam tempo. Tu tem tempo para atividade física? Bem cedo, senão já não tenho mais. Tu vai? Tô- Ai, que orgulho de vocês. Não, pra trabalhar bem, a gente precisa estar bem Mas com a primeiro gente, o né? nosso CPF, depois CNPJ, senão não existe CPF. Não existe. CNPJ sem Olha aí CNPJ. que dica boa, gente. Me viciaram agora bem cedo, eu faço treino 3 vezes por semana, né? Então, das 6 às 7 eu tô lá na academia. Das 6 às 7. Ah, mas 6 tá escuro ainda hoje, 6 às gente. 7. Com esse frio aí. 6 às 7. Que tem. E eu sempre gostava de, né? Procurava fazer academia no final da tarde. Para mim ficou inviável, que é uma função de um filho. Às vezes é um funcionário que não chegou de uma entrega, né? Então, ali ninguém tá me chamando no WhatsApp, então eu faço ali meu treino, bem tranquilo, né? E volto, ainda tomo um banho, tomo um café e volto a 1000. Hoje eu voltei a 1000 para trabalhar. Tipo, o pessoal, ai, que frio, eu já tava aquecido, já tava tinindo já, né? Mas é bom, a gente fica um pouco, né, com essa friaca aí que tá nesses nossos dias aí, né? Então, para sair da coberta, para ir lá, né? Mas enfim, eu, né, fico mais impaciente debaixo de uma coberta do que ali, né, treinando, ou escutando uma música, ou falando até com o pessoal que tá do lado também, né? Então, é bem legal. Né? Ronaldo, tu falou agora num ponto, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 2 extremos, né? Ou a gente tem um calor, muito calor, que é ali na época de verão, ou tem o frio, que são temperaturas quase que negativas. Isso interfere lá no teu movimento? Um dia, assim, muito frio, interfere no movimento físico da loja? Essa coisa de clima tem essa sazonalidade? O frio, Fernanda, não é o meu problema. O problema é mais a chuva, tá? Até que eu não peguei cálculos agora, mas eu sempre comento assim, né? Agora hoje a gente está muito online, né? Tipo, vendendo por WhatsApp, internet, o pessoal tem chamado bastante, né? Mas antes era um dia de chuva, era 70% caía o movimento. Então era incrível, que daí não tinha entrega, né? E o pessoal é muito comprou, levou, né? Entrega nossa a gente agiliza bastante, né? E daí o pessoal no externo não consegue fazer nada. Então, o que tu vai vender? Acabamento, né, tinta, o pessoal já também não consegue pintar muito, né? Mas tem o frio ainda, né? Que nem hoje, foi um dia frio aqui no litoral, mas o pessoal, né, veio na loja, comprou, já foi entregue, né? Então, mais a chuva mesmo, a chuva que nos E hoje atrapalha. o carro-chefe da Madearte seriam pisos, revestimentos, porque a gente sabe ali, falando antes aqui nos bastidores, o Ronaldo me comentou que cimento é como se fosse o pão do supermercado, né? É uma coisa meio que natural, assim, para obra, no segmento de vocês. Mas tirando isso, seria revestimentos e pisos o carro-chefe hoje da Madearte? Hoje tem, que nós estava conversando ali no início, né? É a menina dos olhos, os acabamentos, né? Os porcelanatos, né? E a Madearte, agora nessa evolução que a gente teve aí nos últimos anos aí, a gente se aperfeiçoou, né? Até agora, em março, eu fui numa feira em São Paulo, na Expo Revestir, né? Uma maior da América Latina, até para trazer novidade, né? E veio muita coisa boa já para a Madearte, né? Grandes marcas, né? Não vou nem citar nome assim, mas hoje a gente diz que nessa parte de acabamentos a gente está num caminho muito bom e tem muita variedade, né? Para o pessoal, né? Fazer, né? Realizar aquele sonho, né? De ter a sala bonita, né? De ter o banheiro, né? Aconchegante, né? Então, acredito que tá bem
tá bem legal essa pegada nova da Madearte, né? Que nem a Fernanda comentou, né? Tipo, hoje a gente trabalha bastante pelo bruto, mas a pessoa que tá sentando o seu tijolinho, botando o seu telhado, ela vai chegar naquela parte ali, é a menina dos olhos, né? É a pintura, é aquele porcelanato, aquele azulejinho, né, no seu banheiro, conforme o seu gosto, né? A gente tem bastante variedade, até porque, né, eu tenho um gosto, tu tem outro, o Mica, né, o Cris tem outro gosto, então a gente tenta conciliar tudo isso aí, né, com novidades também, né? Porque quem é que não gosta de uma novidade, né? Uma coisa Exatamente. legal. Não, Então, e assim, e o mercado exige, né? E as tendências hoje acontecem muito mais rápido do que se era uma década atrás, né? Hoje em dia a internet dita muito e as pessoas olham e querem ir lá de imediato. Então, se tu não acompanhar isso, acaba ficando para trás. Sim. E a tua concorrência também hoje, ela não é mais só física, né? A tua concorrência é online em todo o Brasil. É. Então, as pessoas podem comprar e receber também, claro, não com essa entrega, com essa humanização dos processos que a Madearte tem, mas por isso que é muito bacana que tu está sempre buscando cursos, e o Ronaldo faz muitos eventos com técnicos, com pessoas que dão dicas, e isso é bem importante, assim, porque a pessoa às vezes não sabe o que colocar, o que combina, um projeto como é que vai ficar legal, ou se não tem custo para fazer isso, e lá na Madearte você sempre tentam levar isso para o consumidor final, para que eles busquem ali parceiros mesmo, né? Uma relação de confiança, assim, que a pessoa saiba que, vou pedir, vou ter a entrega garantida, o material é bom, vou ter sempre uma dica, um suporte, né? Uma assessoria ali na prestação de serviço. E eu te perguntei antes se o frio e a chuva fazia diferença, porque para o mercado também deve fazer diferença, mas eu fico pensando, tem um outro lado que quando tá frio e quando tá chovendo, a gente tem mais vontade de comer. Inclusive, gente, olha isso aqui que eles trouxeram. Os meninos do Marisul trouxeram aqui a padaria que eles têm como carro-chefe hoje. As 5 padarias são modernas, eles vão falar um pouquinho do autosserviço. Esse pão de queijo não existe, é maravilhoso. Então, assim, depois nós vamos degustar na noite de hoje essas delícias da padaria do Marisul. E quando tá frio, a gente tem vontade de comer mais, né? Como é que funciona lá no mercado? Tem essa queda de movimento em razão da chuva ou não? Vocês não sentem no dia a dia? Tem a queda, porque nosso mercado eles são muito bairrista, né? Então, o pessoal para ir muitas vezes até a loja vai de a pé. Então, isso diminui bastante o nosso movimento. Mas em questão do consumo, ele apenas ele muda, né? O cliente que ia fazer um churrasco, ele vai fazer uma massa em casa, vai fazer um chocolatinho lá, então muda um pouco o consumo. Mas a questão do ticket, como é um pouquinho menor, acaba baixando também um pouco a nossa venda. Então a gente tem que ficar sempre torcendo para que não chova. É. Olhar a previsão Mas do agora tempo. no Rio Grande do Sul isso é bem difícil, né? Olhar a previsão do tempo e ficar ali, ó, na torcida. É verdade. Mas aí vem o friozinho também, o cara foca, né? Tem que mudar o produto, um foco, detalhe né? na padaria, um vinhozinho, né? O pessoal gosta. As agora adegas esfria, do Marisul são lindas, são incríveis, são modernas. E é isso que eu queria falar com vocês, assim. Aí vocês assumiram o mercado, né? E aí tem aquilo assim, será que eles vão dar conta? São tão jovens, por mais que já tenham tido experiência, né? E trabalhado, se mostrado que são capazes, mas um supermercado do porte do Marisul, e claro, vocês já pegaram um mercado grande, um mercado com muita história, com credibilidade, com muitos clientes. Mas qual foi o principal desafio quando vocês, não, vamos assumir o Marisul e a gente vai fazer dar certo agora sem o nosso pai, sem a nossa mãe, é conosco? Eu acho que foi uma decisão que a gente tomou, né? Acho que foi meio... A gente tava nessa pegada de tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, o que nós vamos fazer. Tanto que a gente chegou até a fazer um intercâmbio para fora. Falou, não, vamos ver o que tem lá fora, e de repente a gente até se acha alguma coisa, né? E realmente, pelo menos para mim, acho que eu converso, e foi mesmo, a gente conversou muito lá, e acho que foi o que De água, fez que a gente, foi essa mudança. A gente foi e achou lá. A gente achou o que a gente queria e estava aqui. E aí nós conversando, cara, Quando a a gente gente vai voltar, ficar um tempo lá, um tempo determinado, e a gente voltou antes do tempo. A gente conversou, cara, não. Muito bom, aprendemos muito, vimos muita coisa, mas também entendemos o quanto a gente gosta daqui, né? Do lugar que a gente mora, das pessoas, né? Comida, tempo, e o quanto a gente gostava de mercado, de trabalhar nisso. E a gente falou, cara, vamos voltar, porque a gente já estava trabalhando com o pai, a gente deu essa saída, até ele ficou sozinho, ele falou, e aí, o que eu vou fazer?
A gente foi igual e ele ficou sozinho aqui. E daí a gente decidiu, falou, vamos voltar e vamos abraçar junto lá. A gente voltou, abraçou e daí a gente tava decidido, não, a gente vai fazer isso da vida. Vai ser isso aqui. E aí começou a dar certo, né? E tá aí, 5 lojas hoje. Sim, eu brinco com eles que é uma loja por ano, né? Que eles estão inaugurando, que eles estão Olha aí. abrindo. E são lojas conceito, são lojas que realmente tu olha, assim, as pessoas sempre dizem, falavam, né? Isso mudou muito pós-pandemia, mudou muito do ano passado para cá, pós-enchente também. Mercado é só o Zafari, né? Só a rede Zafari, que tem vinhos bons e queijos bons e produtos bons. E não acontece. No Marisul tem toda essa linha tal qual. E assim, vou dizer mais, o açougue do Marisul hoje é referência não só no litoral norte, em várias outras regiões, assim. Porque mantém o açougue com qualidade, tem muita saída de carne, então o fluxo é muito grande. E vocês também, claro, entenderam o mercado, que o mercado pede também carnes embaladas, que tem uma tendência à carne de balcão. Então, mas vocês mantiveram o açougue com muita qualidade. Claro, tem a padaria, o Hort, tem várias coisas que vocês estão sempre inovando. Mas o açougue hoje, digamos que é um dos maiores carro-chefe, que é o que as pessoas buscam também, né? Um açougue, porque tu vê grandes redes, não tem mais açougue. Algumas Sim. grandes redes são só carnes embaladas, porque o que que eles não conseguem? Mão de obra, né? Então não conseguem uma mão de obra qualificada, eles não conseguem ter um bom açougueiro. E hoje em dia o açougueiro, qual é o teu vendedor lá, que é a peça-chave da tua equipe? O açougueiro é a peça-chave, digamos assim. Então, grandes redes optaram por não ter mais o açougue. E isso faz do Marisul, aqui na nossa região, uma referência, porque vocês têm qualidade. E aí, o que que acontece? Consegue qualificar, e aí vocês estão sempre buscando treinar as lideranças de vocês, treinar as equipes e se manter sempre competitivo, né? Porque a gente sabe hoje que a rede supermercadista, e também vocês participam de alguma rede lá, né? Sim, sim. Tem poder de compra, né? Você Muito compra bom, junto, muito bom. tem poder de compra. A gente sabe que as grandes redes supermercadistas, eles têm esse poder de compra. E aí conseguem um valor, às vezes, mais baixo. Mas muitas vezes o Marisul tem preços muito mais baixos, com uma qualidade muito superior, como é o caso do açougue. E aí vocês têm que estar sempre buscando isso. Como é que é esse processo diário? A carne de gancho que a gente fala, que é de balcão, né? Essa a gente não abre mão, né? Claro que a gente sabe que a carne embalada é uma tendência, né? Que tá vindo muito forte. Mas a carne de gancho é o nosso diferencial, né? Todo o perecível em si, o hortifruti, a padaria, mas acho que o açougue é o que traz o fluxo grande para nossa loja, então a gente tem um olhar muito diferenciado, né? A gente se preocupa, né? A gente fala assim, pô, se eu vou num domingo lá comprar uma carne para minha família lá, eu preciso, a nossa preocupação é que aquela carne na mesa lá para o churrasco seja a melhor do mundo, que não precise lá estar limpando ela para tirar uma gordura a mais, tu vai assar ela, ela não vai estar dura. Então, até às vezes a gente fala o que que é caro, o que que é barato, né? Porque esse é o olhar que o cliente também precisa avaliar muitas vezes dentro comprando um produto de padaria ou de açougue. É o consumir 100% do produto, né? Tu chegar em casa e consumir metade só do produto, o resto eu vou tocar fora, o resto eu não consigo comer. E sem contar que se tu for no mercado comprar uma carne e tua mulher não gostar, ela vai ficar louca. Então, não pode errar na escolha, não erra na escolha. E a nossa preocupação é o setor total de perecíveis. Nem hoje tu vai no qualquer mercado vende um sabão, qualquer mercado vende um arroz, né? Então onde a gente tem que se diferenciar, onde a gente olha é aqui, é no setor de perecíveis, e a gente não deixa de ser competitivo, né? Em qualquer setor de nossas lojas, tanto na marcearia, a gente briga com as grandes redes de preço, a gente tem poder de compra para comprar, a gente consegue comprar barato, e a gente faz isso até muito bem, conseguimos, né, atrair bastante clientes nessa questão de preço, entregar o melhor e com qualidade. Tem que ser com qualidade, não adianta também a gente pecar, porque a gente tem que comprar o produto e consumir 100% do produto. Não, e um diferencial do Marisul e de vocês é que os clientes de vocês, assim como acontece na Madearte, eles vão entrar na loja e eles vão ver vocês. Então, assim, vocês têm que oferecer, como o Michael disse, alguma coisa que tu gostaria de consumir na tua própria casa, né? Porque a pessoa, tu tá ali, tu é a imagem do teu mercado. Então, se a pessoa tiver alguma reclamação, vocês vão sentir isso e vão ficar envergonhados. Então, é sempre buscando dar o melhor, oferecer o melhor, porque a pessoa saia de lá como uma experiência, né? Hoje em dia é isso, assim, as pessoas buscam uma experiência, então... de compra, né? Exatamente. Esse foi o nosso foco, a gente também conversa muito e falou, cara,
acho que qualidade a gente não vai errar, né? Acho que nem pessoa gosta de comer bem, gosta de, então, focar na nossa qualidade, como ele falou, buscando sempre o melhor preço que a gente conseguir, mas o importante e o foco é entregar algo de qualidade para o nosso cliente. Claro que às vezes acontece, não vou dizer que não, mas nem Jesus agradou a todos, né? Um ou outro tem algum descontamento, mas o foco do Marisol hoje é qualidade. Exatamente. E lá na Madearte, Ronaldo? Qualidade, atendimento, qual é o diferencial hoje da Madearte, assim? Pedro tinha comentado há pouco tempo, né, o que tem acontecido nesses últimos anos, né? A gente tem atraído, né, convidado, né, os parceiros, né, as marcas parceiras, e tem realizado palestras, né, para também capacitar o profissional, aquele que vai botar a mão na massa realmente, né? Então, com técnicas de impermeabilização, né, pintura, né, função, telhado. Então, o que adianta hoje tu comprar um bom piso, uma boa telha e o profissional não executar o serviço? Então, a gente tem, né, tem feito, acredito que a gente faz umas 3, 4 por ano, né? Até agora a última foi com o pessoal da Quartzolite, né? Então eles focam muito na impermeabilização, até foi uma da matéria da última palestra, né? Então, porque quem é que às vezes tem um problema de umidade, a parede ali que tá, né, tá fissurando ali, então isso aí já tem como corrigir antes do que aconteça, né? A gente vende o reparo, mas se tu indicar e o profissional executar conforme, né, tem que fazer, não é só, não, eu faço desse jeito, não, faz assim, 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 faz assado, bah, mas eu aprendi a vida toda, cara, mas tu aprendeu errado, então faz assim que vai ser sucesso. E às vezes o pessoal, né, vem num ano e às vezes vem no outro ano, bah, comecei a fazer assim, só tô levando elogio, né? Então, hoje a Madearte se preocupa com isso aí também, né, de trazer qualificação, né, de todo o segmento, até porque o cara acha, não, é só madeireira, é só areia, tijolo e cimento. Não, tem muita inovação. Tem muita inovação e a gente quer estar sempre também, né, se não um passo à frente, mas ali para a clientela, né, que nem eu digo, diferencial, né, agradar o cliente, né, porque ali ele está empregando o dinheiro dele, é o sonho dele, vai ser a vida dele. A pessoa geralmente constrói uma ou duas casas no máximo na vida dele, então é ali que ele está apostando as fichas, né, e com essa função também, Fê, que tu falou, a pandemia foi um diferencial, né? A nossa região cresceu muito, Sim. né? Então, eu estava numa palestra do CDL ali, a nossa região do Imbé cresceu 69% e Tramandaí cresceu 60%. Foi uma das regiões que mais cresceu. 69? 69%, dados lá da Federação, né? Então, com o ano passado também, com a função das enchentes, né? Também veio mais uma turma para cá, até a gente brinca ali que o mercado e o material de construção ficam felizes, né? Porque é consumo, né? Desde que seja uma lâmpada, desde que seja um chuveiro, né? Vocês ali é a carne, é toda aquele aparato, né? Mas a gente da Madearte sempre busca, né? Trazer e, né? Pro consumidor, tipo litoral, que eu te falei, quando a gente chegou aqui, eu queria comprar uma camisa para um aniversário, eu tinha que ir a Osório. Sim. Não tinha lojas. Hoje, olha o que é a nossa região, Imbé, Tramandaí, né? Boas lojas de roupa, né? Bons restaurantes, bons mercados, né? Material de construção também, para o pessoal não precisar trazer de fora, né? Então, tem aqui, porque que, né, a gente tem que valorizar tanto como gestor, né? Como o público, o consumidor também que pega material daqui. É ao contrário, agora o pessoal compra aqui para voltar Pra levar pra lá. Pra carnes, compram no mercado, vamos para Porto Alegre, estão voltando para levar O para lá. litoral tem vida própria, né? Vida Acho própria. que antigamente era muito veraneio, né? Eu tinha que pegar era só os 3 meses ali. botar no porta-mala uma caixinha com carne, leite. Eles vinham pronto já. Eles traziam, exato, e hoje não, eles fazem o caminho inverso. A gente entrou num assunto agora que eu queria abordar com vocês, que é esse nosso desenvolvimento mesmo. O Ronaldo falando, até aqui dentro da nossa própria região, que tinha esse hábito, o pessoal de Tramandaí, Imbé, ir ao Osório. Eu era criança e recordo que a minha mãe, a gente tinha um programa no sábado de manhã, porque o Osório até hoje é assim, as empresas fecham no sábado à tarde, né? Então é só sábado até meio-dia. Então, sábado de manhã, nós íamos de ônibus, de Unesul até Osório,
pra minha mãe indo cabeleireira, era em Osório, no mercado era em Osório, daí queria comprar tênis, era em Osório, tudo Dentista. girava, a nossa vida era em Osório, de uma cultura que se tinha, que Tramandaí foi emancipada de Osório, aquela coisa toda, e que aqui era uma praia, era para passar o verão. Aí no verão, às vezes, até tinha, né, mais empresas abertas e tal, mas essa coisa boa não tinha aqui, era só em Osório. E aí, de 20 anos para cá, um pouco mais, talvez uns 25, a coisa mudou. O litoral começou a desenvolver, o litoral começou a crescer. Osório veio, consolidou uma faculdade ali, isso também trouxe muita gente, centralizou ali em Osório na parte acadêmica, que foi muito bom para a região. Mas Tramandaí, Capão foi crescendo muito, Xangri-Lá teve aquela expansão na parte da construção civil, e aí Tramandaí e Imbé foram crescendo, e hoje a gente vê aí um cenário absolutamente diferente nesses últimos 5 anos, né? A gente vê que nós nos tornamos referência para o nosso estado, e aí o ano passado isso se concretizou e realmente provou que nós estamos aqui com vida o ano inteiro. Nós fazemos turismo o ano inteiro, obviamente, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar. A gente que vive aqui é muito crítico, né, com o nosso litoral, mas é porque a gente vive todos os dias e a gente quer melhorias imediatas, assim. Mas a gente sabe também do potencial que pode chegar. Exatamente. Porque aí, como a gente estuda o nosso mercado, estuda os nossos concorrentes, estuda a inovação e está sempre buscando, a gente vai em lugares que as coisas funcionam. E dá para fazer aqui também. E dá para fazer. E aí a gente quer uma coisa, né, imediata. Agora. A gente sempre dá Camboriú como exemplo, Balneário Camboriú, né? O que era Balneário Camboriú 15 anos atrás? E olha a potência que virou. E o que a gente tem de diferente de Balneário Camboriú? Né? E aí a gente quer uma coisa mais imediata. Mas eu sempre falo assim, que a gente tem que trazer e participar desses projetos. E essa iniciativa que tanto o Marisul tem de qualificar os colaboradores, quanto a Madearte tem de qualificar esses profissionais, porque a nossa mão de obra ainda é uma questão muito delicada aqui. A gente não consegue mão de obra, né? Todos os dias não tem nenhuma empresa que a gente trabalhe que não tenha todos os dias. Possa tal vaga que tem aberto, possa tal vaga, a gente tem vaga, todas. E não tem esse profissional. E quando tem, ele não é qualificado. E aí, então, é isso, assim, a gente obviamente tem que qualificar, tem que trazer, mas isso também tem que vir do poder público, né? Criar alguns cursos profissionalizantes, investir, trazer mais faculdades. Já temos a URGS aqui em Tramandaí, tem um polo. Ok, mas não é um polo que condiga, por exemplo, com os nossos segmentos de atuação. Né? Então, trazer alguns cursos que realmente façam mais sentido aqui para o nosso litoral, com as empresas grandes que é aqui. Gente, a rede supermercadista hoje no Rio Grande do Sul, em 2024, faturou 66 bilhões de reais. Né? Então, assim, e o nosso litoral, o que tem? Essa fatia é muito grande aqui do litoral, ainda mais agora, nesse último ano. Então a gente precisa também, e esse podcast, esse movimento do Melhores do Ano é para isso, para que as grandes empresas, as empresas que são referências e que têm essa mesma dor, que a gente consiga fazer um projeto e ter ideias de levar isso para o poder público, porque a gente tem essa validação para cobrar, porque a gente tem essa dor diariamente, né? Todos os dias a gente sofre com falta de mão de obra. Todos os dias a gente tem mão de obra desqualificada. E sem falar de desmotivada, né? Que todos os dias. O pessoal anda bem desmotivado, não sei, né? Mas o mercado de trabalho realmente tá fácil, né? Eu fico pensando, cara, se as pessoas quiserem um pouquinho, elas. Tá fácil aí pegar um cargo de liderança, né? É só. A gente falou aí com as possibilidades de estudar, de se profissionalizar. Mas realmente a gente precisa de uma. E eu acho que com esse monte de empresa vendo o litoral e vindo para o litoral, o crescimento que a gente tem falado aqui. Abre vagas o tempo todo, muita precisa, né? Então, realmente os empresários precisam se unir mais, talvez, né? Se unir mais se unir, a gente trazer em conjunto, porque fica difícil para a Madearte trazer alguém de fora para fazer um curso de gestão, ou só o Marisul trazer alguma palestra, mas se a gente unir isso, fica bom para todo mundo, né? Fazer algo maior, assim. E nós temos podemos ter essa iniciativa porque a gente tem esse poder de acontecer e de fazer, e tem esse conhecimento, eu diria assim, né, para ir buscar alguém para trazer essa qualificação. Então a gente só precisa realmente fazer esse movimento de união, né, de entender assim que todos estamos juntos pelo um bem comum, que é o desenvolvimento da nossa região. Se o litoral ganha, todas as empresas ganham. Isso né, a região fica rica. E a gente tem também
Tramandaí e Imbé, principalmente, a gente ficou muito atrás de Capão e Xangri-Lá, né? E aí a gente precisa fazer esse movimento para tornar Tramandaí e Imbé o que eram antigamente, que eram referências. Bom, Tramandaí tem o título de capital das praias, mas hoje o glamour é todo em Atlântida e Xangri-Lá e Capão da Canoa. Acaba que o turismo ainda acaba indo grande parte para lá, né? Por esse Exatamente. foco aí, né? Pelo Mas glamour, e aí assim, o que se a gente vende aqui num ticket, né? Vou dizer assim, X lá é o dobro na alta temporada, né? Então, mas por que se a nossa qualidade é a mesma, se a nossa praia é a mesma, o que que falta? O que que a gente precisa fazer para fazer essas empresas olharem para nós no verão, essas empresas sazonais que vêm e investem lá em Capão e Xangri-Lá? Então, a gente precisa que Tramandaí e Imbé volte a ser realmente referência das praias gaúchas e a gente, enquanto empresário, precisa tomar essa iniciativa, né? Então Acho é que isso. também tinha que facilitar um pouco mais pro empresário, para quem quer investir na praia aqui em Beltrão, Tramandaí, né? Às vezes acaba dificultando um pouco e o pessoal sabe que lá é um pouco mais fácil de investir, é onde está um ticket maior, acaba realmente indo para Capão ou Xangri-Lá. Exatamente. Aí lá acaba que se torna muito referência, assim, né? E aí, eu queria escutar de vocês hoje, Ronaldo, qual é a tua maior dor lá na Madearte? É mão de obra? Acho que ainda é um problema de todo empresário, né? Mão de obra qualificada e né, sei que a gente tá num aperto lá, eu sempre uso umas estratégias que eu tenho os funcionários coringas, né? Então, mas não gosto, né? Eu gosto cada setor ali, cada funcionário fazendo, né, o que é a função certa, né? Então, mas, né, não tem como, né, no meu ramo, pelo menos, né, a gente se supriu nesses últimos anos de maquinários, né? Hoje a gente tem as empilhadeiras, que são os facilitadores, né? Então tem duas empilhadeiras, tem uma máquina de carregar areia, tem duas, três, aquelas caminhões basculantes, né? E agora, por último, a gente adquiriu mais um caminhão guindaste, né? Aquele caminhão que também facilita na hora de carregar e descarregar os materiais na obra, até botando no segundo pavimento, né? Até, né, o que a Madearte puder fazer para facilitar a clientela, né? A gente vai estar atrás e vai buscar essas ferramentas, né? Mas, né, tem que ter a mão de obra também para poder operar bem e ninguém se machucar nesses processos, né? A gente também tem que cuidar o material humano também, porque é nossos bens também, né? O bem de cada empresa, né? Os funcionários, né? Então, mas é o Dodói, né? O Dodói, acho que dos funcionários, né? Teve, né? Nem comentando assim, na pandemia, muita escassez de material na nossa parte, né? Sim. Faltou aço, faltou tijolo, né? Então faltou madeira, estava sempre uma função de correndo na frente, né? Botando pedido, né? Agora voltou ao normal, né? Então acho que hoje a nossa maior deficiência, né? Mas, que nem eu digo, nosso departamento de RH está sempre aberto a captar currículos, né? A gente sempre fica de olho, né? E pinta, né? E tem sempre alguns currículos bons, né? A gente vai também na hora que precisa, a gente já tem aquela carta na manga para. Aquele backup. E não é raro um operador teu lá faltou, ficou doente, ou né, uma falta não justificada. Tu vai estar lá operando essas máquinas? Tu domina todas elas? Tu vai estar lá fazendo entrega? Como é que é hoje? Já fui mais curioso. Não tá no operacional. Já fui mais, né, na minha juventude, né, já fui mais metido, né, que nem dizia o meu pai, né, então qualquer coisa eu tava pegando um caminhão, pegando uma máquina, sabia tudo. Hoje eu já deixo assim, tem caminhão lá que a gente comprou e vendeu e eu nunca peguei, né, então foi funções assim, né, mas volta e meia eu gosto de estar também entregando junto com o cliente, né, e vendo o processo também, né, agora eu fiz ali, tem cliente que chama, vem cá, olha aqui o piso que eu comprei de ti, olha aqui como é que ficou o telhado, né? E eles gostam de acariciar, né? A gente também com o que eles fizeram ali, né? Então é bem legal, né? Mas essa parte já que nem eu digo, já pego os coringas, eu chamo, fulaninho, vem cá, tu vai fazer tal coisa. Porque o outro faltou, né? Até como a função agora de um surto de gripe aí, né? Eu tive esses dias, só no mesmo dia ali, 8 baixas, né? 8
7 ou 8 baixas ali, mas a gente conseguiu, tava uns diazinhos ali que não tinha tanto movimento, né? E agora já estão todo mundo bem também, né? Graças a Deus ali. E é isso aí, eu acho que não tem hoje o comércio, a gente sempre tem que ter o plano A, que é o que a gente segue, né? Mas vai ter que ter o plano B que tem que seguir A gente igual tem o plano A, então não se tem adaptar, muito, né? E agora é CID já. Não existe mais. E vocês, assim, se precisar, vocês sabem trabalhar no açougue? Vai tudo. Já fui padaria, já fui açougue, até entregar rancho. Não vai enganar, não vai enganar. Mas entregar rancho é tranquilo, né? Porque, né? Entregar. Agora, e o açougue, que é Açougue já é difícil, e a mais padaria. Mais complexo, onde está a produção, né? Para entregar um produto de Se qualidade. tiver que fazer, Vai ter a que gente vai ter que fazer, Não tem né? como correr, não. Não tem, porque é Vai isso. fechar a assim. padaria e o açougue, não fecha. Eu sempre digo assim, não tem problema, a gente sempre busca qualificar os nossos colaboradores, trabalhar. Mas se eu tiver que virar à noite, eu sei fazer. Não faço hoje porque não precisa mais, mas eu sei fazer, né? A gente nunca perde ali a mão, então vamos fazer. Então, ó, tomara que vocês não precisem encontrar os meninos lá no açougue, entendeu? Mas se precisar, eles estarão lá cortando a carne pro seu churrasco de domingo. Eu quero, assim, a gente é uma conversa que é tão leve, é tão boa, o tempo vai passando, mas nós já estamos aí, ó, quase 1 hora aqui. Você que está conosco, que está acompanhando, manda o sininho aí, curta as nossas redes sociais, Litoral na Rede, Agência Comunica, Madearte Materiais de Construção, Marisul Supermercados, curta as nossas redes sociais, compartilhe com os amigos. Gente, é um papo muito gostoso, é um papo, olha, um programa, como eu falei no início, um programa de peso, hein? Quero ver a sua audiência, manda para os amigos, compartilha. Tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Manda aí que nós estamos aqui para responder e para atender você que está em casa. Para seguir, daqui a pouquinho a gente vai degustar essas coisas da padaria aqui, tá? Do Marisul. Mas eu queria finalizar esse nosso programa, esse nosso bate-papo, porque é um bate-papo entre empreendedores mesmo, assim, todo mundo tem as mesmas dores, todo mundo tem uma história muito legal para compartilhar, mas para quem está em casa, eu sempre digo assim, quem é que está em casa vai querer saber da nossa história, por quê? Gente, eles querem saber porque vocês são inspiração. Porque, como eu falei antes, eles olham lá na rede social, parece que tudo é sempre bonito, assim, parece que a gente tem uma receita de bolo pronta para o sucesso. Não, bate 2 ovos com leite, fermenta, tudo vai dar certo, entendeu? Tá pronto. E não é assim. E aí eu preciso que vocês compartilhem conosco, compartilhem com a nossa audiência o sucesso, a receita de vocês, assim, o dia a dia de vocês. A gente sabe que é muito trabalho, é muito estudo, mas vocês fazem algo diferente, né? Eu conheço, mas quem tá em casa não sabe. Então, assim, qual é o diferencial do Ronaldo empreendedor? Assim, além da resiliência, da determinação e do trabalho duro, mas isso todos os empreendedores, e empreender nesse país hoje não é fácil, né? A gente sabe que resiliência é sempre a palavra do dia, a gente quer mudar a palavra do dia, mas não dá, tem que ser sempre resiliência. E aí a gente tem fatores externos que acometem, a gente viu assim, que no meio da enchente que nós passamos o ano passado, que agora fez 1 ano recentemente, a gente teve que se reinventar e o Litoral Norte foi abrigo, foi acolhimento para muitas famílias. As empresas de vocês acolheram também essas pessoas, porque a gente fala muito em trabalhar, em gerar lucro, porque nós não somos filantrópicos, né? A gente trabalha muito, mas para ter aí essa responsabilidade com 130 famílias, lá no mercado a gente fala o quê? Em 270 pessoas. 250 hoje. Então, aí quase 1.000 pessoas diretas ou indiretamente envolvidas, né? Então, assim, se tem uma responsabilidade muito grande, então não somos filantrópicos, a gente trabalha muito duro porque só tem essa responsabilidade. Mas nós temos um comportamento e uma responsabilidade social muito importante aqui na nossa região. O Marisul, na enchente, fez água a preço de custo, foram caminhões e caminhões de doações também, né? Colocou toda a frota à disposição para levar para Porto Alegre, para Canoas diariamente, foi quase 1 mês nisso. E aí fazendo lanche e fazendo marmita e participando ativamente. Até hoje a gente faz muito, sempre foi feito, mas ano passado, nesse período, a gente intensificou. A campanha do agasalho, agora na aniversário a gente vai fazer aí uma ação muito grande, né? Uma doação muito grande para retribuir para a sociedade aquilo que ela nos dá, né? Que é
que é toda essa fidelidade dos nossos clientes. Então, vocês fazem a Madearte também está sempre envolvida em ações sociais, sempre que uma entidade pede, o Ronaldo vai lá junto com o pai dele e sempre participam, assim. Então, isso também é uma das coisas de sucesso, assim, é devolver para a sociedade o que a gente ganha. Isso faz com que a gente cresça, né? Eu diria assim, através da energia, né? A gratificação, isso vem. Mas vocês devem ter alguma outra dica, alguma outra coisa que vocês fazem ali, nem que seja acordar uma hora mais cedo do que os outros, né? Dormir uma hora mais tarde, talvez. Para quem está em casa, assim, tá, mas deu certo, né? Mas algum dia vocês começaram. E aí, como é que funciona essa fórmula do sucesso aí, Ronaldo? Eu acho assim, Fernanda, vestir a camiseta, né? Vestir a camiseta e amar o que faz, né? Se a gente não amar, né, cada detalhe ali do teu negócio, ou ele é pequeno, ou ele é grande, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Vestir a camiseta e também, né, os colaboradores, né, o pessoal que ajuda, vestir e zelar também, né? Tem muita gente que, não é meu, eu não vou dar bola. Não, é teu também, né? Que se teu patrão tiver um prejuízo, também vai ter, né? E uma futura premiação, aquele não vai existir. Então, eu acho que vestir camiseta e amar, né? Amar o que faz ali o dia a dia, né? Que nem tu falou há pouco, acordar uma hora mais cedo, ou às vezes, né? Só acorda pra malhar, não é de Deus. Virar a noite, virar a noite ali pensando, que às vezes a gente acorda, daqui a pouco, né? Pensa, mas eu tenho tal coisa amanhã, né? Então, tenho que participar do podcast, né, com a Fernanda e com os guris do Marisul ali, então tá sempre, né, e também buscando, que nem eu te falei, inovações, né, no nosso segmento ali para que todo mundo fique feliz, né, e realize cada dia mais os seus sonhos, né, então acho que é interessante, né, o pessoal também do mercado, eu acho muito importante, né, então é a construção da casa, é o ranchinho dentro do armário, né? Então, sempre com aquela harmonia, né? E aquela função que ele comentou ali, né? Buscar sempre o melhor produto, sempre a melhor carne, né? E a Madearte também, né? Sempre está atento, buscando os melhores produtos, né? E tendo também a entrega em todo o litoral, é uma coisa que a gente ressalta bastante, né? A gente vende para outros locais, vende, mas a gente prioriza o nosso povo aqui, né? Eu sei que a gente cuidando, né, onde os nossos olhos enxergam, né? Acredito que a evolução é mais rápida, né? E sempre com aquele amor, né? Aquele amor no coração. Hoje, Madearte é aclamada aos quatro ventos ali, né? Então, estava em São Paulo esses dias e me olhou assim, tem o Ronaldo da Madearte lá. Vídeo, é do vídeo, viu? Eu sempre falei que isso dá certo. Aí depois fui agarrado lá pro cara do Fala Mansa lá pra tirar uma selfie com eles. Cara, que mas só brincadeiras da parte, brincadeiras da parte, aí a gente... Se duvidar, tem mais curtidas do que ele. A gente fica feliz aí, né, e gosta também, né, eu digo, né, às vezes a gente tá um pouco introvertido, tá aquele dia cinzento, não vou gravar, não sei o quê, daí o pessoal do marketing, manda foto, manda uns videozinhos, vamos fazer, né? Ou às vezes é o contrário, né? Eu canando lá com uma cabeça explodida de ideia e as gurias lentas, daí a Fernanda vai lá dar uma cutucada, olha, responde o Ronaldo. Mas é bom, essa coisa aí é gratificante, né? E a gente sempre sonha em realizar, né? Também os nossos sonhos pessoais, né? E acredito que com o trabalho, com isso tudo, né? O pessoal, nem a Fernanda, né, sempre nos chamando, nos impulsionando, né? Então, acredito que a vida da gente é isso aí, né? E a gente fica feliz, né? E é isso, pessoal. É uma coisa, às vezes não tá no meu peito, assim, né? Tem dias que dá tudo certo, às vezes tem dia que não deu certo, mas a gente, no final, faz dar certo. Então, é uma coisa bem, bem legal. Então, E esses dias são os dias que a gente aprende mais, né? E que a gente sai com mais gratidão, assim, porque são os dias que não dá tudo certo, que a gente, não,
vai dar tudo certo, já deu tudo certo, a gente chegou até aqui, né? Se aconteceu dessa forma, porque tinha que acontecer, e sempre é um novo aprendizado. Mas acho que essa parte que tu disse, que onde tem amor em tudo que tu faz, e vocês lidam com os sonhos das pessoas, e às vezes a gente não se dá conta, né? Porque a gente tá tão no automático, e a pessoa, como tu disse hoje, quem já tem casa própria, o segundo sonho dela é ter uma casa na praia, né? A gente foi uma pesquisa recente agora, que as pessoas, Porto Alegre, região metropolitana e Serra, o sonho da vida delas de consumo é ter uma casa na praia. A gente mora na praia, né? A gente tá aqui, então a gente já vive esse sonho. E aí tu tá lá vendendo o sonho da pessoa, tu tem que dar o melhor, porque às vezes ela só vai fazer aquela casa para uma vida inteira, como tu colocaste, ou vai ser um sonho de ter uma casa na praia. E aí vocês imaginam assim, supermercado. Pra gente é rotineiro, né? Mas tem pessoas que trabalham, que tem o dinheiro do Vale ali e é destinado ao supermercado. Tem uma receita X no mês para supermercado. E aí tu comprar um produto que não tem qualidade, ou tu vai assim, eu olhei agora essa pizza, essa cuca que tá me chamando. E aí tu olha para ela assim, ó, e aí depois, não tem sensação pior do que tu comer e tá ruim. Tá? Não é aquilo que tu estava idealizando, assim, quando tu vai num lugar e tu pede, tu olha a comida e depois tu come, não era isso que eu queria. Então, querendo ou não, tu tá lidando com uma experiência, com um sonho, nem que seja um sonho imediato, né, ali da pessoa, um prazer imediato de consumo, mas a gente lida realmente com pessoas, né, e com o sentimento delas todos os dias, assim. Então, isso e quando eu chamo, e eu incomodo mesmo, e eu incomodo os meninos, eu incomodo o Ronaldo, para a gente fazer essa grande rede de relacionamento, é que para que todo mundo cresça junto, para que a gente possa se unir e realmente juntar as empresas que são referências aqui na região, para que a gente possa ter esse movimento cada vez mais forte. E tu sabe, Ronaldo, que eles fogem dos vídeos também, tá? Mas eles viralizam muito, porque não tem nesse Rio Grande do Sul, e digo mais até no Brasil, dono de mercado mais bonito. Olha como são bonitos. Olha como são bonitos, meninos. Não existe. Isso viraliza quando eles entram, mas eles fogem dos vídeos, entendeu? Mas a gente está trabalhando. A gente trabalha, a gente está indo, assim. Aí quando eles entram lá, estoura também. Entendeu? Mas aí é isso, eles são parados em aeroportos, e aí eles não querem essa fama. Não dá pra fazer muito no Não dá. Como é que é lá no Marisul? Eu quero, pra gente encerrar, que vocês compartilhem aqui com a nossa audiência que está nos assistindo. Não esquece de seguir as redes sociais dos nossos convidados, Marisul Supermercados, Madearte, Materiais de Construção. Depois a gente vai passar os arrobas aqui. E aí, compartilhe, porque vocês estão escutando histórias incríveis de empreendedorismo, que você que está em casa, que está começando ou que está recomeçando, sempre há tempo. Dá o seu melhor, acorda uma hora mais cedo, vai para academia primeiro, depois começa o dia, investe em conhecimento, busca. Não, tô sem grana agora para... Faz parte, né? Tô sem grana agora para investir num curso que é pago. Gente, a internet está aí para isso. Vamos usar a internet de uma forma positiva a nosso favor. Buscar conhecimento realmente de verdade. A gente gasta quanto tempo por dia com coisas fúteis na internet, né? Então, busca conhecimento lá para poder empreender. E como é que é o diferencial lá dos empreendedores, do Mikael e do Christian? Não quero saber agora da fórmula do bolo do Marisul, porque isso vem muita novidade por aí. Marisul aí tem um plano de expansão que vocês vão conhecer em breve, mas o diferencial do Mikael e do Christian como empreendedores. Acho que a receita não existe uma receita, mas é trabalho duro, né? A gente trabalha às vezes 12, 13 horas por dia. Não é estar só dentro do supermercado em si, mas quando está fora também está pensando nas lojas, está pensando na nossa equipe. E acho que estão de férias pensando na equipe, né, gente? Esses dias eles estavam de férias e daqui a pouco me surge do nada um vídeo de um supermercado. Eu disse, meu Deus! Inovação! Estão vendo como é que fazem em outro lugar do mundo. Eu acho que quando a gente começou muito na operação, né? Acho que todo mundo começa pela operação, estar dentro, né? A gente falou ir para uma padaria, tá num caixa, tá entregando um rancho, mas hoje o trabalho do líder, do diretor da empresa, ele precisa ser um pouco mais estratégico, né? Precisa estar pensando nas pessoas, precisa estar dando a direção, buscando inovação, buscando como capacitar melhor a equipe. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Todo dia, né? Essas 12, 14 horas que a gente trabalha, é estar pensando em como a gente pode crescer, como a gente pode evoluir mais como pessoa também e para nossa empresa, né? A gente quer o melhor, quer trazer a qualidade. Então é 24 horas, vamos dizer assim, pensando Autoatendimento agora também, né? Agora buscamos essa novidade aí.
Já usei o autoatendimento. É legal, né? Eu Tomei adoro. um- A gente até achou que não ia ser, o pessoal não ia ser tão adepto, mas tá dando um resultado É. muito bom, sabe? O pessoal realmente está usando os caixas de autoatendimento, a nossa padaria também, a autosservice, né? Já temos 2 lojas, agora vamos adquirir mais um para outra loja, para realmente automatizar e para o pessoal não precisar mais pegar fila, né? Eu acho que ninguém gosta de estar no supermercado, ainda mais quando é para pagar. Ninguém quer pegar fila para pagar alguma coisa. Produto pronto. Então a assim, gente é esses caixas de autoatendimento para que buscar cada vez mais tecnologia, inovação e uma boa experiência de compra para o nosso cliente. Exatamente. Eu acho que é basicamente isso aí, eles falaram tudo, mas acho que a gente realmente gostar do que faz, né? Ter um entusiasmo no que a gente faz e focar dia a dia, às vezes nem é, todo dia não é tão bom, né? Às vezes o cara tá ali, tá animado uma semana, outra semana também não tá animado, mas o principal de tudo é fazer o que precisa ser feito, né? Então, mesmo que tu não esteja naquele dia ruim e tal, igual, tu vai lá e faz o que tem que ser feito. Para que dê tudo certo e a gente continue nesse crescimento, né? E, como a gente falou no começo ali, acho que é importante as pessoas também cuidar de si mesmo, né? Tentar. Hoje a gente vê muita gente até no próprio mercado, assim, depressão, essas coisas. Então a gente tem que cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa mente, tudo que vem vindo aí, né? De internet, toda essa função, acho que também, de certa forma, se a gente não souber usar, prejudica um pouco, né? Principalmente aí os colaboradores e tal. Então a gente tem uma atenção especial nisso aí. E cuidar de si, né? Pra gente que possa aí estar acordando amanhã, trabalhando duro de novo e crescendo cada vez mais. E nessa parte de cuidar de si também, e a parte esportiva e a saúde, ela é vital hoje, tanto física quanto mental, né? A gente não somos pessoas melhores se não estivermos atentos a essas áreas da nossa vida. O Marisul fez esse ano pela primeira vez uma rústica. E aí, promovendo justamente isso daí, um encontro para a saúde. Então, não é só a venda, não é só um supermercado, não, a gente também quer que a marca Marisul esteja junto da comunidade nesse cuidado, né? Nessa Porque conscientização. a gente conseguir tá pensando e cuidando da nossa equipe, dos colaboradores, tendo ideias, né, para que todo mundo desenvolva, primeiramente tem que estar bem, né? Exatamente. A mesma coisa ali quando nunca aconteceu comigo, mas quando tá o avião caindo, a primeira coisa que tem que fazer é tu bota a tua máscara para depois botar do outro, né? Já fala assim, né? Então. Aí vai conseguir isso sendo mãe e pai. O Christian é pai do Noah, que é, meu Deus, que criança mais incrível. E mudou alguma coisa na tua vida empreendedora depois que tu se tornou pai? Não, alguma coisa não, acho que mudou tudo, né? Acho que mudou tudo depois que ele nasceu. Hoje tem aí 3 anos e pouco, mas mudou completamente a minha cabeça, a minha mentalidade, né? Eu levava a vida de uma maneira e hoje isso aí, os dias que estão muito difíceis de verdade, tem uma pessoa que faz eu levantar, é ele, então Dá sentido a tudo, né? dá sentido. E é o Então, exemplo, né? Nós somos exemplos, né? Como a gente se espelha no exemplo que foi os nossos pais, né? Que é os nossos pais. Né? Exatamente. É. Exatamente. Gente, foi muito, muito bom. Como passa o tempo, né? Antes nós estávamos conversando aqui. A gente vai ter assunto para tudo isso. Você que está em casa, que nos acompanhou. A gente tem muito mais assunto, porque são empreendedores inteligentes, são empreendedores que buscam inovação, são pessoas incríveis, né? São pessoas que têm histórias realmente que a gente possa compartilhar e inspirar você que está em casa. Redes sociais da Madearte. Madearte Imbé, no Instagram, né? Sigam lá, por favor, deem uma moral para a agência que cuida das redes sociais deles. É isso aí. Madearte Imbé no Madearte Instagram. Imbé no Instagram. Perfeito. Sigam lá, compartilhem. Sigam lá. A Madearte fica onde? Diz para nós o endereço. Fica no bairro Albatroz, né? No número hoje, o 9669, mudou a numeração um pouquinho ali, né? Então ela fica na região norte, né, do Imbé, né? Eu digo que é a região que está sendo destaque ali, né? Até Sul também, a matriz ali, e a gente está fazendo uma parceria boa, né? Então acredito que a região tem material de construção e de mercado, né? Desenvolveu muito aquela região, né? Bastante, né? E acredito que também com escolas agora, o pessoal está instalando bastante escola, creche, né? Eu fico muito, muito lisonjeado com isso aí tudo, né? E é o nosso, né, é o nosso futuro, é o nosso filho, né? Eu também tenho um pequeno, o Anthony também, tá com 4 anos ali, é muito esperta. A gurizada dessa nova geração, as crianças da nossa geração aí, parece que, né, a gente quando era pequenininho ali, tava ali só com
carrinho empurrando, eles já querem videogame, eles já querem na televisão, eles sabem mexer mais do que a gente, né? Então a gente fica. A gente gosta de ver a nossa cidade desenvolver, né? Que nem aquele canto lá de Santa Terezinha, Albatroz ali. Então não é, às vezes, claro, o empresário está sempre querendo crescer, acho que a gente tem essa fome ainda de crescimento, mas a gente crescendo, a gente vê as coisas crescendo ao nosso redor também, né? Nem ali tem a Madearte, perto do Marisul, tem a farmácia que aconteceu, então ali virou um bairro, né? Que hoje tu encontra tudo, né? Escola, posto de saúde, né? Então é muito bacana assim tu ver, né? E a ligação também agora desse último ano aí, a nossa duplicação ali, né? Da Paraguaçu, sobre né? a Então, obra, né? Ficou muito bom. Tá esticando para lá, né? Acredito que acho que até o final do ano o prefeito aí, Ike Vedovato e o Cacetinho aí, Regis Cacetinho, vai concluir a duplicação de toda a Paraguaçu, pelo menos até Imara ali, né? Aí acho que o trânsito, né? Que também é uma das coisas que a gente cresceu muito, né, nos últimos anos, né? Então, tava lembrando aí um tempo atrás ali, né? O ônibus era o famoso dindinho, né? E um outro caminhão ou um outro carro ali, né? Hoje é a Paraguaçu para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando a Paraguaçu atravessar ali até a Atlântica Sul, o povo vai vir para... Vamos ver. Porque acho que nós estamos mais estruturados aqui, então o pessoal da Atlântica Sul tende a ter mais facilidade de acesso para vir para cá. Com certeza. Mas desenvolveu muito também. Quando eu comecei a atender vocês, 4, 5 anos, e hoje a gente vê a diferença, assim, é nítida a diferença da evolução do bairro, assim. A gente não percebe no dia a dia, mas é muito vocês, né, que estão lá diariamente. Mas quando eu vou, tu vê, assim, o movimento de carros, de pedestres, é nítido o crescimento de casas novos projetos, novas residências. Então tá desenvolvendo muito. Redes sociais do Marisul? Marisul _supermercados, no Instagram e no Facebook. Onde estão as 5 lojas do maior supermercado da região? Começando pela matriz Santa Terezinha, lá, né? Paraguaçu 10018. Depois ali, bairro Albatroz, são bem próximas ali. Vindo mais agora a nova loja no Balneário Ipiranga. E no centro, aqui em frente à Prefeitura de Imbé. E na Avenida Garibaldi ali, entre a praia e a Paraguaçu. A gente costuma dizer, para quem está em casa, no Imbé sempre tem um Marisul perto de você. Sempre tem. Cada esquina agora tem que ter. Tem um Marisul. Não quer que nem farmácia São João, né? Tem que ter O pessoal não errar. Vai abrir o quê? O Marisul. Vai ter Marisul. E vem muita novidade aí no Marisul. Acompanhe nas redes sociais. Agora, super campanha de aniversário, brindes. Vai ter muita coisa boa ainda esse ano no Marisul e também na Madearte. Gente, muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer esse bate-papo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Gostei muito de recebê-los aqui. Se você que está em casa gostou, compartilha, deixe seu like, compartilha aí com seus amigos, curtam as redes sociais Marisul Supermercados, Madearte, Litoral na Rede, Agência Comunica. Esperamos muito, muito contar com a audiência de vocês. E ficamos por aqui sabendo que no Melhores do Ano, esse ano vem muita novidade também. Por aqui pelo podcast ainda faltam muitos empresários de peso, pessoas referências na região. Ao longo aí das semanas estarão aqui conosco. No evento de final de ano esse ano aí vai ter show nacional. Opa! Show nacional. Eu já pedi os vídeos, não posso dar os spoilers ainda, mas logo a gente traz para vocês irem acompanhando. Vou lançar depois da Festa do Peixe, né? Porque daí tem esse show agora na Festa do Peixe, não dá para concorrer. Deixa passar. Deixa passar. Vamos usar uma estratégia de marketing diferente. Para você que ficou conosco até agora, o nosso muito, muito obrigada. E até o próximo episódio do podcast Melhores Empresários. Uma boa noite e até mais. Podcast Melhores Empresários.